Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos pilares da estrutura da igreja, a sucessão apostólica. Já parou para pensar como uma missão que foi dada por Cristo para 12 homens há 2000 anos conseguiu atravessar tantos séculos e chegar inteirinha até os dias de hoje? É exatamente esse o nosso tema. E para começar a entender isso, nada melhor do que ir direto na fonte, né? O Catecismo da Igreja Católica já nos dá a base de tudo. Ele explica que essa ligação com os apóstolos tem um sentido triplo. Primeiro, a igreja foi construída sobre eles. Segundo, ela guarda e passa para frente o que eles ensinaram. E terceiro, ela continua sendo guiada por eles, só que através dos seus sucessores. É uma fundação muito, muito sólida. E isso nos leva direto para a natureza dessa missão que Cristo entregou a eles. É fundamental entender que não era uma coisinha para ser feita ali, naquela geração e pronto. A intenção era muito clara desde o início. Era uma tarefa pensada para durar para sempre. Tá, mas que missão era essa na prática? Os pontos principais eram estes: pregar o evangelho, ensinar com a autoridade de Cristo, cuidar dos sacramentos e, olha o ponto-chave para nossa conversa, manter a igreja de pé até a volta de Cristo. Essa última parte por si só já mostra que o plano era de longuíssimo prazo, muito além da vida daqueles primeiros 12 homens. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante, porque surge um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, a gente tem uma promessa de Cristo que é eterna. Do outro, uma realidade que ninguém escapa, a mortalidade. Como é que essas duas coisas podem andar juntas? Essa passagem do Evangelho de Mateus é a peça central. Depois de dar toda a autoridade aos apóstolos, Cristo faz uma promessa que é assim, impressionante. E a frase que ecoa até hoje é essa no final: Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E aí vem a grande questão, o ponto nevrálgico de toda essa história. Como assim Cristo estaria com eles, os apóstolos, todos os dias até o fim do mundo, se eles eram seres humanos e, como todo mundo, um dia iam morrer? A promessa parece ser muito maior que a vida deles, o que cria uma tensão que precisa de uma resposta, certo? E a resposta para esse aparente paradoxo é justamente o conceito que estamos explorando. A solução é a sucessão. É a ideia de que o cargo, o ofício apostólico, não acabaria com a morte deles, mas continuaria vivo, passando para outras pessoas. Então, vamos definir de um jeito bem claro. Sucessão apostólica é, basicamente, o processo pelo qual a missão e a autoridade dos apóstolos são passadas adiante. Não é uma ideia que surgiu do nada depois. Pelo contrário, foi um mecanismo pensado desde o comecinho para garantir que a liderança e os ensinamentos da igreja tivessem uma linha direta, sem interrupções. E esse outro trecho do catecismo é brilhante porque mostra que isso foi intencional. A frase, por esta razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores, é muito forte. Ela mostra que não foi um acaso, foi uma ação deliberada, um plano consciente dos próprios apóstolos para garantir que a missão de Cristo não se perdesse no tempo. Certo, a teoria é bonita, mas e na prática? Onde a gente pode ver essa ideia acontecendo? Bom, agora vamos olhar para as evidências, que se apoiam em duas colunas bem fortes: a própria Sagrada Escritura e os registros da história da igreja primitiva. Aqui a gente vê isso de forma bem clara. Na coluna da Escritura temos exemplos diretos. A escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas já estabeleceu um precedente logo de cara. Depois, vemos Paulo passando a sua autoridade para Timóteo e Tito. Já na coluna da História, temos os testemunhos dos gigantes da igreja primitiva. São Clemente de Roma, que escreveu ainda no primeiro século, com a memória dos apóstolos super fresca, já falava sobre a sucessão. Logo em seguida, Santo Ireneu, no século II, descreveu isso como algo fundamental para proteger a fé das primeiras heresias. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece não é só uma teoria, mas uma prática constante, uma realidade vivida. É a imagem de uma corrente de fé e autoridade que nunca se quebrou, passada de geração em geração desde os apóstolos. Portanto, o ponto central é este: a sucessão dos apóstolos não é apresentada como uma simples ideia teológica, mas sim como uma verdade com raízes na Bíblia e confirmada pela tradição viva da Igreja desde o seu nascimento. Toda essa nossa análise foi construída a partir dos argumentos do artigo A Sucessão dos Apóstolos, de Alessandro Lima. Fica a dica para quem quiser se aprofundar ainda mais nesses pontos. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui